Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia, família Zion. Quem está aqui está faminto por mais da presença de Jesus. Glórias a Deus. Eu estava agora mesmo lá na salinha com as crianças. Você provavelmente pegou o culto de domingo de manhã, mas domingo à tarde, na semana passada, nós ministramos às crianças. O Espírito Santo começou a se mover. A Ariela vai contar um pouco no final do culto aquilo que aconteceu. Mas já nessa manhã, eu estava orando junto com os voluntários pelas crianças. Quem aqui é pai e o teu filho está na geração? Tá. Então só depois pergunta para o teu filho se ele orou em línguas. Porque 4 crianças oraram em línguas pela primeira vez. Cara, a presença de Deus estava lá com as crianças chorando. Quando eu fui ver, meu filho, 4, 5 anos, largado no chão, deitado. Ele falou assim: pai, a gente começou a cantar Faz Chover, e eu comecei a sentir tanta água de Deus vindo na minha vida. Então a mesma presença de Deus que nós estamos sentindo aqui nesse salão, os nossos filhos estão sendo ministrados lá na geração. Eu queria também tirar um tempo para honrar os nossos voluntários da Zion. Então você pode dar uma salva de palmas a Jesus pelos voluntários que fazem isso acontecer. E também feliz dia do pai. Quem é pai aqui? Tá, feliz dia do pai para você. Nós iremos orar pelos pais aí após a pregação da palavra. E sem perceber, eu acabei sendo ministrado pelo Senhor numa palavra a respeito de paternidade. Então eu quero que você abra comigo a tua Bíblia em Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25, versículo 21. Gênesis 25, versículo 21 até o versículo 23. Assim diz a palavra de Deus. Isaque orou ao Senhor em favor da sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu a sua oração. Você pode repetir essa frase comigo? Diga: o Senhor respondeu a sua oração. Agora repita com fé: o Senhor responderá a minha oração. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus se você crê nisso? Aleluia. O Senhor respondeu a sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. E disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte do que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Senhor Deus, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor está gerando aqui no nosso meio. Nós te honramos, nós honramos a tua presença, Espírito Santo. Obrigado porque nesse momento de adoração nós pudemos te entregar as nossas palavras, as nossas vidas, as nossas canções. Deus, entregamos também a Ti durante o momento da oferta. A Ti pertence todo o ouro, toda a prata, todo o tesouro. E nesse momento, Deus, eu peço, fala conosco através da Tua palavra. Eu oro agora, Deus, coloque um muro de fogo ao nosso redor. Envia os teus anjos aqui nesse lugar. Nós repreendemos agora toda e qualquer distração. E nós oramos agora, Deus, para que ao longo dessa manhã e desse dia o Senhor venha gerar em nós sonhos impossíveis. Em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diz amém. Amém. Eu acho interessante esse texto porque Isaque, ele carregava um legado bastante importante. Você conhece a história, né? Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Abraão, o pai da fé. Nós somos então filhos de Abraão, porque Abraão foi aquele que creu e aquilo foi imputado como justiça. E a palavra de Deus para Abraão era a seguinte: olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diga comigo: a minha família é abençoada por conta da fé que Abraão teve. Para pensar nisso. Deus escolhe então Abraão para começar, a partir de Abraão, uma família de famílias, uma nação, e através da semente de Abraão, Jesus Cristo, Deus
enviou seu filho Jesus, que vem da semente de Abraão, para trazer restauração à terra, para conectar você, conectar eu com o coração do Pai. Então, Abraão, ele é um personagem bastante importante. Ele teve um momento de dificuldade na vida, onde a esposa dele, Sara, era estéril. Ele não conseguia, então, dar seguimento à promessa. Você pode perceber um padrão que quando Deus libera uma profecia na sua vida, existe um gap, existe um distanciamento. Pastor, o que é esse gap? O gap é o seguinte, da profecia para a realidade. Você já viu aquele meme, expectativa versus realidade? Então, de um lado tem uma expectativa. Uau, a minha descendência será como a areia da praia, será como as estrelas do céu. Essa é a expectativa gerada pela promessa. Agora, do outro lado, existe uma realidade. Qual que é a realidade? Abraão e Sara não conseguiam engravidar. Tinha o que aqui? Uma impossibilidade. Tem algum homem de Deus ou mulher de Deus aqui nessa casa? Amém. Deus vai depositar uma promessa tão grande no teu coração que apenas o poder dele será o suficiente para fazer com que isso aconteça. Então, quando eu olho para esse texto, o primeiro elemento que me vem é crer em Deus diante do impossível. O tema da mensagem de hoje é infinitamente mais. E o primeiro ponto é crer em Deus diante do impossível. Por quê? Porque muito provavelmente, se você está a sonhar os sonhos de Deus, Ele vai depositar sonhos na sua vida que são maiores do que a tua conta bancária, maiores do que as tuas conexões, maiores do que o teu know-how, o teu conhecimento, maiores também do que a tua própria unção. E nesse sonho impossível, existe então uma garantia. Qual que é a garantia? Eu entro nesse lugar onde eu preciso de um milagre e eu clamo, Deus, somente o Senhor pode fazer essa promessa acontecer. Você vê então um padrão ao longo da palavra. Qual que é o padrão? Vamos olhar então para mulheres de Deus. Sara era estéril, Rebeca estéril, Raquel estéril, a mãe de Sansão estéril, Ana, a mãe de Samuel estéril, Isabel ou Elizabeth também estéril. E nós estamos falando aqui a respeito de uma esterilidade física aqui nesses textos, mas eu quero trazer na tua vida que pode ser algo físico, ou pode ser algo, um sonho que Deus depositou no seu coração, ou uma impossibilidade que existe na tua família, ou algo que o Senhor depositou dentro de você, que você pode olhar para aquilo e falar, Deus, eu creio que o Senhor pode fazer acontecer, eu só tenho dificuldade para crer que o Senhor faz em mim. Quem já passou por isso? Deus, eu creio nesse testemunho, eu creio naquilo que foi falado, eu acredito nisso, eu só tenho um pouco de dificuldade de acreditar que o Senhor pode fazer através da minha vida. Existe na história da Bíblia um pai que chega diante de Jesus com um problema com um filho, e aí então Jesus diz, tu crê? Tu crês? Você crê que pode acontecer? Ele fala assim, eu creio, me ajuda então na minha incredulidade. É uma frase um pouco curiosa, né? Eu creio, mas eu tenho incredulidade. Tipo assim, eu creio, mas eu não acredito. Deus, eu tenho convicção que o Senhor pode fazer, eu só tenho dificuldade que o Senhor pode fazer em mim. 1000 testemunhos cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Não é verdade? Às vezes a gente está num contexto de milagres e a gente vê, uau, é milagre para cá, é milagre para cá, se gritar milagre, cai gente de cima da árvore. Mas na minha vida Por quê? Porque você convive com aquela dor. Você está diante daquele cenário todo dia. Então nós vemos aqui que Deus deposita um sonho em Isaac. E Isaac então ele tinha bastante responsabilidade, por quê? Porque ele era descendência de Abraão. Para pensar, se você fosse Isaac, meu irmão, você só tem a responsabilidade de dar sequência aos encontros sobrenaturais que o teu pai teve. Outro dia eu vi o filho do Messi jogar futebol. Quem que já viu o vídeo do filho do Messi? Eu falei, meu Deus do céu, é o Messizinho, né? Como que daquele tamanho consegue jogar tanta bola? Só que ele vai começar a jogar bola e vai ter uma frase que é, olha aí, ó, o filho do Messi. Pensa você crescer
debaixo dessa realidade. Isaac é o filho de Abraão. Fica tranquilo, através de Isaac, Deus vai dar seguimento àquela promessa. Isaac, agora é com você. Através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Vai, Isaac, viva a vida sem pressão. Talvez Isaac não tivesse a pressão do pai, mas muitas vezes é o quê? É a pressão própria. Aquele próprio peso que você coloca em você, porque você queria estar em uma situação diferente daquela que você está. E muitas vezes essa é a pressão mais difícil. Porque a pressão do pai você entrega ao Senhor, o rótulo da mãe você entrega ao Senhor, o rótulo do teu patrão você entrega ao Senhor, mas muitas vezes a própria pressão você não percebe que está vivendo debaixo dela. Então Isaac ele tinha uma responsabilidade, mas então nós cremos que precisamos acreditar em Deus diante da impossibilidade. A palavra de Deus diz em Jeremias 37, 32, 17: soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Eu quero que você pense na tua situação, onde você precisa de um milagre. Quantos aqui precisam de um milagre? Tá. Você que precisa de um milagre, levanta a mão. Tá. Você que precisa de 2 milagres, 2 mãos. Você precisa de vários milagres, levanta as 2 mãos e um pé. Tá. Você que precisa de tanto milagre que se coloca no Google milagre, aparece a tua foto. Você está no lugar certo. Está na presença de Deus. Então, a necessidade do milagre é um convite para que você fique mais perto da pessoa de Jesus. Por quê? Porque se você não precisa de um milagre, você dá conta do teu jeito. Você tem as conexões, você tem um recurso, você tem as estratégias. E aí é quando nós entramos em um estilo de vida onde Deus, deixa que eu resolvo. Você lembra quem que falou, deixa que eu resolvo, na minha versão da Bíblia para o Senhor? Abraão e Sara. Quando diante de um milagre, eles não conseguiram gerar em oração e expectativa, e ele foi dar uma ajudinha para Deus. Estou de olhos fechados aqui. Quem que já tentou dar uma ajudinha para Deus? Tá. Só que na ajudinha para Deus, você não consegue gerar Isaac, você gera Ismael. Você pode até produzir, mas é diferente daquilo que Deus faria, porque Deus se envolve com a parada da impossibilidade. É como se Deus olhasse para Abraão, olha que dor de cabeça que agora vai ter. E até hoje existe algumas disputas por causa dessa conduta de Abraão. Mas essa é uma outra pregação. Então, nós precisamos crer em Deus diante do impossível, porque Deus está comunicando aqui um padrão. Ele é glorificado na tua fraqueza. Repita comigo, o Senhor é glorificado na minha fraqueza. Olha o que Paulo vai dizer aos Coríntios, 2 Coríntios 12, 9. E disse-me, a minha graça te basta. É o que o Senhor disse para Paulo. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Você quer que o poder de Cristo habite na sua vida, sim ou não? Para que o poder de Cristo habite na sua vida, você tem que chegar diante do Senhor, como se fosse um aeroporto, e falar assim, Senhor, essas aqui são as minhas fraquezas. Eu não vou esconder do Senhor, eu não vou fingir que elas não existem, eu não vou fingir que está tudo bem, eu não vou fingir que eu consigo resolver sozinho. Existe esse espaço aqui chamado fraqueza. Tem algum crente que tem alguma fraqueza aqui? Tá. Você que não levantou a mão, no final é você que vai liberar essa unção sobre a gente. Então o Senhor traz para Paulo, o apóstolo, olha, a minha graça te basta, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na tua
fraqueza. Portanto, eu me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo. Então, quando Deus vê um crente vulnerável que consegue chegar diante dele com uma promessa, mas que existe uma dificuldade ou uma impossibilidade, mas diante dessa impossibilidade, eu e você não tentamos resolver sozinhos e chegamos diante do Senhor dizendo: Senhor, essa aqui é a minha fraqueza. E quando você apresenta isso ao Senhor, é como se você então preparasse um aeroporto onde o poder de Deus com um avião pode pousar sobre a sua vida. Quando você fala: Deus, eu tenho fraqueza, eu tenho impossibilidade, eu tenho dificuldade, e o Senhor fala assim: aí então você está a me convidar para a tua sociedade. Quero te fazer uma pergunta essa manhã. Se você tivesse uma empresa, você queria ser sócio de Deus? Sim ou não? 3 pessoas levantaram a mão. Você queria. Agora, para Deus entrar na sociedade com você, você precisa falar: Deus, existe aqui uma fraqueza, eu não irei desistir, eu não irei olhar para trás, eu acredito que o Senhor é suficiente, mas eu não consigo sozinho, está aqui a minha fraqueza. Para pensar, qual que é a sua fraqueza? Pode ser algo físico, pode ser algo na tua família, pode ser um sonho, pode ser uma dificuldade, eu não sei o que é. Mas você precisa chegar diante do Senhor e falar assim: Deus, aqui está a minha fraqueza, eu creio em Ti quando estou em frente à impossibilidade. Agora, a segunda coisa que eu vejo nesse texto é que Isaac, ele gerou em oração. É interessante que lá no versículo 21, a palavra diz: Isaac orou ao Senhor, fala comigo, oração, e o Senhor respondeu a sua oração. Então, Isaac não reclamou, Isaac não murmurou, Isaac não desistiu, Isaac não falou assim: eu acho que essa parada aí era um sonho só para o meu pai, talvez não seja um sonho para mim. Isaac continua a acreditar na promessa, mas ele então vai gerar aquela promessa em oração. Em outras palavras, o que eu quero dizer a você é que promessas são geradas em oração. Não basta você receber uma profecia. A profecia é como se fosse uma semente. No momento que Deus libera uma profecia para você, no momento que o profeta coloca a mão na tua cabeça lá nas 7 noites em Sião e libera uma profecia para você, ou no momento que você vai no círculo de oração e aí vem a senhorinha do reteté e diz: assim diz o Senhor. Quem já teve essa experiência? Bastante gente já teve contato com fogo, Lamas. E aí a profeta libera sobre a tua vida: assim diz o Senhor, vai acontecer isso, o Senhor vai restaurar a tua família, o Senhor vai prosperar esse negócio. O que foi depositado no teu espírito? Uma semente. E quando você está diante de uma semente, existe então a responsabilidade de sermos bons mordomos desta semente. Por quê? Porque você pode pegar uma semente de azeitona e plantar aqui em Portugal. Vai dar bom, os melhores azeites são portugueses. Você pode glorificar Jesus por isso? Tem que ter algo profético nisso, né? O azeite é bom, o vinho é bom e o pão é bom. Lamas. 3 elementos proféticos. Agora, aqui em Portugal, você vai ter boa azeitona. Você pega essa semente e planta no deserto do Saara. O que vai acontecer? Nada. O problema da semente? Não. A semente plantada no deserto do Saara pode ter o mesmo material genético do que a que foi plantada aqui. O problema não foi a semente. O problema não foi o prédio. O problema não foi o link. Eita. O problema não foi o teu pastor. Toma essa. O problema é a terra. Então, quando eu recebo uma semente, eu tenho que parar de ser romântico e acreditar que a semente vai frutificar por si só se eu não estiver na presença de Deus. Porque a própria presença de Deus vai fazer com que sementes que existam no teu espírito comecem a frutificar sem você nem lembrar que elas foram plantadas.
Então, quando você está na presença de Deus como uma árvore que está no ribeiro, o simples fato de você estar na presença de Deus, começam a frutificar sementes, palavras, profecias que foram depositadas em você e talvez você nem lembrasse. Profecias que foram plantadas talvez quando você tinha 3 anos de idade. Eu lembro quando minha avó me levava lá no círculo de oração e vinha a irmã Yolanda. Não sei porque sempre tem uma irmã Yolanda em círculo de oração. Né, vó? Não tinha a Yolanda? Aí vinha com a mão da Yolanda era só azeite. E ela vinha assim, tac, 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 pá, na sua cabeça. Ficava aquela... Você já experimentou? Você sabe o que eu tô falando, né? Tipo aquele... Que é isso? Aí eu assim, agora a irmã Yolanda vai profetizar que eu serei um grande jogador de futebol. E eu vou jogar no Palmeiras, e o Palmeiras vai ser campeão mundial. Aí eu vou ser convocado para a Copa do Mundo. Vai, irmã Yolanda, profetiza! Filha do homem. E a irmã Yolanda profetizava. Aqui, Noemi, está um grande servo de Deus. Ó, o teu neto vai ser pastor. Eu voltava pra cá, eu e meu irmão, que também queria ser jogador. Ô, vó, para de levar a gente pra essas paradas aí, que você combina tudo com as suas amigas, as profecias. E se você não gosta de futebol, tudo bem. Agora, eu gosto de futebol, eu vou ser jogador. São sementes que foram plantadas, talvez quando tinha 6 anos de idade. E aí você... mas essa... Não. A semente de Deus, ela é imperecível. Por quê? Porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então, talvez você recebeu uma semente e falou assim, não, perdeu o prazo de validade. A semente de azeitona pode perder o prazo de validade, mas as palavras de Deus são eternas. Então, não sei aquilo que Ele depositou no teu espírito. Existem sementes que Ele depositou no teu espírito, que quando você olhar para a semente, Deus, isso é impossível. Deus fala assim, você vê uma semente? Eu vejo uma floresta. Quando Deus olha para a semente depositada em você, Ele vê uma floresta. A pastora Sara falava assim, Eduardo, você não consegue contar, você consegue contar quantas sementes existem em uma maçã, mas você não consegue contar quantas maçãs existem em uma semente. Quando Deus olha a semente que foi depositada no teu espírito, Ele vê aquela semente em sua plenitude. Por quê? Porque Deus tem visão profética, Ele vê além do alcance. É por isso que quando Deus olha para Paulo, ou Saulo, um assassino, que a igreja tinha medo, Ele fala para Ananias, deixa eu contar um segredo. Para mim, ele é um vaso escolhido. Deus, mas ele é um assassino, ele persegue a tua igreja. Para mim, ele é um apóstolo para os gentios. Deus enxerga de maneira diferente. Agora, para você começar a enxergar e viver de acordo com Deus, você precisa gerar em oração. Isaac orou e Deus respondeu a sua oração e Rebeca engravidou. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Então, a oração aproxima a profecia da realidade. A oração é o que vai fazer com que o céu toque a terra. Isaac orou, ele não vai murmurar, ele não vai reclamar, ele não vai culpar alguém, ele entende que existe uma responsabilidade e ele vai romper em oração. Pastor, mas eu já orei e não vi acontecer. Continue em oração. O texto aqui não vai falar quanto tempo ele orou, eu não acredito aqui, eu não tenho abertura para falar isso como se fosse uma pregação, mas eu não acho que foi uma simples oração. Isaac orou e bum, na hora aconteceu, senão ele nem saberia que, a gente não saberia que teve então uma batalha. Aqui houve uma batalha espiritual, onde ele teve que gerar em oração. Não entre em lugares onde a tua oração não entrou primeiro. Nós estamos vivendo algo muito lindo como o Zion Lisboa. Você concorda com isso? Quem que recebe da presença de Deus aqui e fala, cara, que presença? Tá. Assim como muitas outras igrejas de Portugal, Deus está fazendo algo lindo na nação portuguesa. Você pode dizer amém para isso? Amém. Agora, antes de começarmos a igreja, fisicamente, que deu início talvez há 1 ano e meio atrás,
fisicamente, aqui nesse auditório. Quem que estava aqui 1 ano e meio atrás, quando a gente fez o primeiro culto? Tá, algumas pessoas. Que bom que vocês ficaram. Antes de começarmos fisicamente, ficamos 2 anos nas reuniões por Zoom. Quem que lembra aí o tempo das reuniões por Zoom? Tá, bastante gente também. Aí, na pandemia, aí entrava por Zoom, aí você orava. Eu falei, Deus, mas a gente quer chegar em Portugal. Deus começou a falar assim, tem um propósito pelo qual já começou. 1 ano e meio atrás começou fisicamente, mas 2 anos, ou 2 anos mais 1 ano e meio, 3 anos e meio atrás, aquilo foi gerado em oração. E era como se Deus falasse, eu não vou liberar vocês ainda para chegar em Lisboa. Por quê? Porque você tem que gerar no Espírito. E aquele 2 anos que você fala assim, Deus, abre a fronteira, Deus. Quem é que estava na época do Zoom que orava? Deus, faz os caras chegar logo, não aguento mais. Não aguento mais, Senhor. E aí o pastor Teófilo fez o envio nosso em Portugal, e a documentação demorou 7 meses. Então, imagina, você chega na igreja todo domingo, e as pessoas, pastor, quando que você vai? E eu, então, amado, eu não sei. Aí no domingo que vem, quando que você vai? Não sei. Quando que você vai? Não sei. Quando que você vai? Não sei. Tem promessa que Deus liberou sobre a sua vida, que quando perguntam para você quando que vai acontecer, você faz aquela cara de crente e fala, não sei. Quando que vai abrir essa empresa? Quando que chega o filho? Não aguento mais essa pergunta. Não sei. Não sei. Deus faz alguma coisa. Aí você começa a orar. Deus, traz os líderes, traz as pessoas certas, fortalece a igreja, faz com que a gente esteja no lugar que o Senhor quer, abençoa as famílias, e quando você percebe, o tempo de espera produzir em você musculatura espiritual para você ser um bom mordomo da bênção que Deus vai te dar. Por quê? Porque se fosse rápido, você não teria musculatura espiritual e não teria gerado no espírito o suficiente para conseguir ser um bom mordomo daquela semente. Então tem coisa que você está... Não é que Deus está preparando a bênção para você. Não. Paulo diz aos Efésios, bendito seja o nosso Senhor e Pai, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Você, diga comigo, eu já sou abençoado. Chacoalhe o irmão do teu lado e diga, você já foi abençoado. Agora vira para o outro lado, faz cara de crente e diga, receba. Amém. Dá uma salva de palmas a Jesus. Então, pastor, por que está demorando? Por que eu não vejo? Por que isso? Por que aquilo? Porque Deus não está preparando a bênção para você, Deus está preparando você para a bênção. E nesse período que você gera em oração, você vai chegando mais perto de Jesus. Pastor, eu já nem sei mais como orar. Anota isso rápido, porque eu não vou ter tempo para entrar aqui, porque não é uma pregação sobre oração. Mas você que não sabe orar, eu quero trazer aqui 5 tipos de oração. Eu não vou entrar a fundo nisso. Mas escreva aí, intercessão ou petição. Que oração é essa? Você vai ver em Efésios 6,19. Paulo diz, orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho. Que oração que é essa? É quando você chega diante do Senhor e você pede. Deus, eu te peço, abençoa minha casa. Deus, abençoa minha família. Deus, prospera essa empresa. Deus, nós pedimos agora, abre o espaço para o nosso prédio em Lisboa. Amém? Isso são orações de petição. Quando você então pede para outra pessoa, nós chamamos essa oração de uma oração intercessória. É quando você está diante do Senhor, clamando por um outro milagre. Deus, nós nos colocamos agora como igreja e pedimos, toca a nação portuguesa, amém? Abençoa as igrejas de Portugal, amém? Deus, nós profetizamos avivamento, não apenas em Zion, A, B ou C,
profetizamos avivamento na igreja portuguesa. Vem com teu fogo sobre as igrejas de Portugal. Isso é uma oração de petição. Isaac orou. Deus, eu tenho uma promessa, existe um legado, mas tem uma impossibilidade, eu peço, toca no ventre de Rebeca. Uma oração de petição. Ou uma oração de gratidão. Fala comigo, gratidão. Por que isso aqui é importante? Porque você não quer ser uma criança chata que só pede. Alguém fala amém aí pra mim? Amém. Deus, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Ah, e eu quero isso. Bom dia, Deus, vou trabalhar. Não, agradeça. Agradeça por aquilo que você já recebeu e agradeça por aquilo que você já recebeu no Espírito. Então existem momentos que enquanto você está gerando em oração, você tem que parar de pedir e agradeça como se já tivesse recebido. Pastor, como é que eu sei isso? Eu não sei, o Espírito Santo vai te conduzir. Quem já sentiu isso na prática? Você está lá orando, aí você está pedindo, aí de repente o Senhor fala, para de pedir e começa a agradecer. Deus, eu te agradeço pelo prédio que o Senhor já nos deu em Lisboa. Eu te agradeço pelo prédio perto do metro. Com parking para bastante carro. Com pé direito de 6 metros. Com lugar que dá para juntar a malta toda dos 3 cultos. Com Shaba Coffee, Shaba Store. Com batistério por causa da grande onda de salvação que vem sobre Portugal. Aqui você começa a agradecer por coisas específicas. Seja específico na sua oração. Agradeça, não fica só pedindo, agradeça. Terceiro tipo de oração, oração de declaração. Fala comigo, declaração. Então, pastor, entendi a parada, é só declarar. Eu declaro uma Ferrari aqui na minha garagem. Não, essa declaração, ou ela é da palavra, ou ela é gerada pelo Espírito. Você vai ver em Ezequiel 37. Então ele me disse, profetize a esses ossos. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Então Ezequiel não profetiza da cabeça dele. Ele declara, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ele profetiza conforme a ordem de Deus. E aquela declaração vem do trono, ele é simplesmente boca de Deus. Pastor, mas eu não sei o que declarar. Tcharam! Eu não tenho promessa. Tcharam! Então você tá com medo por falta de recursos? Cara, tenha o hábito de declarar salmos. Aí você vai lá para Salmos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pausa aqui um pouco. Você está com medo? Espírito Santo, enche a minha vida. Eu declaro agora a tua palavra. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você começa então a declarar a palavra de Deus. Né? João 11:42. Lázaro, vem para fora. Foi uma declaração. Jesus não pediu. Pai, eu peço-te que Lázaro venha ressuscitar e que ele saia desse túmulo. Não, ele declarou. Quem mais declarou? Pedro, Atos 3:6. Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Existem momentos que você está orando pelo enfermo e você começa orando por cura através de uma petição. Deus, eu te peço, toca esse enfermo. Deus, eu te peço, vem curar essa enfermidade. Ó Senhor, vem com teu fogo. Deus, eu te peço, vem com compaixão. Ó Deus, tem misericórdia. De repente você transiciona para uma oração de declaração. Em nome de Jesus, seja curado. Quem já passou por isso? Por que você declarou? Porque no Espírito você entendeu que era momento de
declarar. E você está declarando o que a palavra nos ensina. Você tem base bíblica para declarar isso. Por quê? Porque Marcos 16 diz, imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Naquele momento é como se tivesse uma ira santa em você e você falasse, em nome de Jesus, seja curado. É uma declaração. Quarto tipo de oração, oração no Espírito. Então, Judas 1:20, edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Fala comigo, oração no Espírito. Edifiquem a vossa santíssima fé. Enquanto você está orando no Espírito, Deus está edificando a sua fé. E o quinto tipo de oração, exaltação. Olha o que a palavra diz em Êxodo 15:2. O Senhor é a minha força, é a minha canção, Ele é a minha salvação, Ele é o meu Deus, eu o louvarei, é o Deus de meu Pai, eu o exaltarei. Tem momentos que você está em oração, para de pedir, para de declarar, para de orar no Espírito e simplesmente exalte quem Ele é. Deus, Tu és grande, Deus, Tu és bom, Deus, eu te exalto. Por quê? Porque a oração de declaração vai fazer você tirar os olhos da sua dificuldade e você começa a olhar para o Senhor. Então você está diante de uma posição que você precisa de um milagre. A tua conta bancária está no vermelho. E você tem uma promessa. Só que você não está conseguindo nem crer. Deus, eu te exalto. Deus, Tu és grande. Deus, o Senhor é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Quando você percebe, os teus olhos já não estão na esterilidade de Rebeca, está olhando para o Senhor. Ali fé é gerada no seu espírito. A outra coisa que eu vejo nesse texto aqui é que Rebeca abraçou a crise. Vira aí para o teu irmão e fala assim, abraça a crise. Você vê que ela começa a gerar algo, ela é engravida. E ela não sabia. Ela estava com 2 crianças no ventre. Quem aqui já passou pela gravidez, né? De enjoo e aí, tá. Eu lembro uma vez que a gente estava indo pegar a Amy, mas eu não vou entrar em detalhes, né, baby? Para não expor. Enjoo, muda a roupa. Aí você começa, por quê? Porque você está gerando algo. E quando você está gerando algo do Espírito, algo na tua vida precisa mudar. Não é verdade? Agora, Rebeca aqui, ela está em crise. Ela começa, você vai ver aqui a oração dela, lá no versículo 22, os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse, por que está me acontecendo isso? Por que está me acontecendo isso? Sabia que boa parte das crises que você está são respostas às orações que você fez? Aí você vem no culto e faz aquela oração perigosa. Né? Quem já fez? Deus, me usa, me envia para onde o Senhor quer me enviar. Oh Deus, eu quero ser um missionário para a honra e para a glória do Teu nome. Aí Deus fala assim, tá bom filho, então você vai para o Afeganistão. Oh Deus, tem misericórdia. Traz proteção, Senhor. Oh, minha família, Senhor. Oh, Deus, traz as passagens. E Deus diz assim, essa crise é resposta de oração. A crise de Rebeca é resposta à oração de Isaac. Quando você ora, esteja aberto a passar pela crise. Deus, envia-nos para Lisboa. Quando é que vocês vão? Não sei. Quando? Não sei. Quando? Não sei. Aí eu lembro que a gente aplicou toda a documentação, tudo bonitinho, certinho. Aí uma bela manhã, chegou um envelope no condomínio lá em São Paulo que eu morava. Eu falei, é hoje, cara, eu vou pegar esse envelope, eu vou abrir o passaporte já com tudo redondinho, a entrevista marcada, posso viajar. Aí eu abri uma carta. Teu visto foi negado. Falei, pronto. Quanto que custa uma passagem para Marrocos e eu posso vir nadando? Não, se coloca na minha posição. 2 anos de igreja online. Chega um momento que você não aguenta mais culto online. Por mais que a gente fazia com amor, viu, pessoal? É tipo, cara, eu quero tocar gente, eu quero olho no olho.
Né? Eu como pastor tem que ter cheiro de ovelha. Deus, faz alguma coisa. Negado. Aí eu volto para casa, Kristen. E aí, chegou? Chegou. Não chegou como a gente queria, mas chegou. O que foi? Negado. Falaram que pode entrar com recurso, mas nem sabe quanto tempo vai demorar. Eu falei, meu Deus. 2 anos esperando, negado. Aí você faz aquela cara que tá tudo bem, que tipo, tem um plano. Né? Marido, recebe isso, tá tudo bem. Você olha pra conta bancária, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Depois você se tranca no quarto. Deus, faz um milagre! Tem gente dando risada que tá se entregando. É isso aí. Deus faz um milagre. Oh, Senhor, tem misericórdia. E aí eu acordei de manhã no dia seguinte, 5 da manhã. Cara, não conseguia dormir, comecei a orar. Aí eu falei assim, Deus, a Kristen grávida, acho que a Radassa tinha 5 ou 6 meses. 6 meses. Eu não sei nem onde a minha filha vai nascer. Aí o Espírito Santo fala comigo. José também não sabia. Eu estou no controle. Aí eu começo a orar. Aí me vem uma ideia. Vai para os Estados Unidos e nada. Não, brincadeira. Vocês vão para os Estados Unidos e aplicam nos Estados Unidos com o passaporte americano da Kristen. Aí liguei para o pastor Teófilo, falei, pastor Teófilo no Havaí, pastor, visto negado. Negado, cara, e aí? Ó, eu tô pensando em ir para os Estados Unidos e aplicar por lá. O Theo é aquele cara que, se você tem uma palavra de Deus, pastor, eu vi um prédio aqui de 7 bilhões de euros. Você tem uma palavra de Deus? Tem. Vamos para cima, cara. O Theo é esse tipo de... Vamos para cima, cara. Eu tô pensando em ir para os Estados Unidos, eu aplico por lá e a gente espera o visto chegar e vai para Portugal, talvez seja mais rápido. Vamos fazer isso. Você pode já ir na terça-feira? Eu acho que, tipo, isso aqui é quinta-feira. Eu tenho 10 anos de vida no Brasil. Tá toda a igreja. Quando que você vai? Não sei. Terça-feira, agora eu vou. Aí eu ligo pra minha mãe e minha avó, a gente começa a empacotar toda a casa, vai para os Estados Unidos e advogado aqui de Portugal. Tem gente, vai dar certo, mas vocês não não vão ter residência a tempo, a Radassa não vai ser portuguesa. Não, mas a gente tem uma palavra. Aplicamos pelo visto nos Estados Unidos e nos Estados Unidos tem um diferencial, que você não precisa deixar o passaporte volta. E a gente então veio como turista para ficar 1 mês e meio, e a gente iria ficar 1 mês e meio para começar a igreja, o primeiro culto, ficar alguns outros cultos, volta para os Estados Unidos para pegar o carimbo, pegar o visto, quando o visto fosse aprovado, a Radassa nasceria nos Estados Unidos e a gente voltaria isso já em novembro. Então teria um gap aí de 3 meses que o pastor Marcelo iria cuidar da igreja, que é uma pessoa incrível que Deus colocou na minha vida. Mas um desafio de você plantar uma igreja física com o pastor fora e o pastor auxiliar aqui. E recebe, Marcelo. Finge, só recebe. Amém, amém. É a semente, cara. É a semente. Eu já tenho o reconhecimento da igreja. Vem aqui, Marcelo, vamos fazer uma oração. Deixa eu fazer uma oração rapidinho aqui. Aí então, quando chegamos aqui em Portugal como turistas, tinha um detalhe que a fronteira estava fechada para o Brasil. Quem que lembra disso? Não podia vir brasileiro. Então o que eu fiz? Eu entrei como ajuntamento familiar. Primeiro minha esposa, americana, meu filho americano, e deixei meu passaporte por último ali, ó. Que é um passaporte só um pouquinho mais desvalorizado do que o dela. Aí eu cheguei na fila da imigração, fiz cara de gringo. Aí eu falei assim, filho, just in English, ok? Só em inglês, não tô mentindo, tô simplesmente going with the flow, você tem que pedir por sabedoria. Aí então eu chego na imigração,
A mulher pega, vê o passaporte da Kristen, bum, carimba. Aí vê o do Josh, bum, carimba. Aí pega o meu, o passaporte brasileiro. Quanto tempo que você vai ficar aqui? Eu falei assim, 1 mês e meio. Aí o meu filho vira, só em inglês, seu cara de pau. Isso na frente da mulher da imigração. Só em inglês, seu cara de pau. 1 mês e meio. Ela olhou, carimbou. Entramos. Terra prometida. Fomos comer pastel de Belém, graças a Deus. Cheguei na quinta-feira, domingo já teve culto. Aí a gente começa a pensar, cara, e se a gente mandar um e-mail para a embaixada e perguntar se eles podem mandar o visto para cá? É algo que eles não fazem, mas não custa nada. A Kristen explicou a situação, eles disseram, não, pode mandar o passaporte, a gente carimba e volta. O nosso agendamento estava para dezembro, a nossa advogada conseguiu antecipar para setembro. A Kristen entra em trabalho de parto, a Radassa nasce, eu não podia ficar no hospital, passar a noite, eu volto para casa, quando eu abro a caixa do correio, está o nosso cartão de residência. No dia que a Radassa nasceu. Agora que a gente conta o testemunho, você fala assim, glória a Deus. Só que no momento tem a tensão. Você tem que abraçar a crise. Rebeca está assim, Deus, o que é isso? Deus, meu Deus do céu, o que é... Isso aí é a resposta de oração. Tem crise que você está passando hoje, é resposta de oração. Você fez oração perigosa e Deus depositou uma semente em você, e porque tem algo sendo gerado dentro de você, você está em crise porque você está produzindo algo que o teu corpo nunca produziu. Repita comigo, tem certas crises que vêm de Deus. Olha, João 16, 21. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece da angústia por causa da alegria de ter nascido no mundo um menino. Então tem a dor do processo, mas não se compara com a alegria da promessa. Existe uma promessa de Deus para você. E quando você contemplar essa promessa, você vai entender que toda dor fez sentido. Amém. E você se esquece de toda dor. Amém? Então abraça a crise. O ponto número 4 aqui é, consulte o Senhor no meio da bênção. Então, Rebeca estava gerando ali 2 meninos, e ela vai orar. E o Senhor começou a falar comigo, Eduardo, é fácil você orar, tem uma palavra que usa no Brasil, não sei se faz sentido aqui, pindaíba. O que seria pindaíba aqui? Tá. Como que eu explicaria pindaíba? Nem sei o que é. Pindaíba é tipo assim, quando cara, tá ruim, a parada tá ruim de verdade. Depois de ruim tem pindaíba. Como que eu posso falar isso? Tá difícil. Tá difícil. É fácil orar quando tá difícil. Deus me ajuda, o Senhor é tudo para mim. Deus, tá bom, filho, você não tem muita coisa, mas eu recebo a tua oração. Aí depois Deus te abençoa. Você consegue orar para saber o que você faz com aquela bênção? Ou a tua oração era somente no momento da impossibilidade? Porque agora a Rebeca ainda estava em oração, só que era uma oração para saber o que está acontecendo. Consulte o Senhor no meio da bênção. Porque senão viramos uma espécie de crente que só fica indo na igreja de domingo quando precisa de um milagre. E talvez você está aqui hoje, seja muito bem-vindo ao Zion Lisboa. Mas chega um momento na tua vida espiritual que você tem que deixar de buscar só pelo milagre e começar a buscar aquele que realiza os milagres. Deus, eu não quero só as tuas mãos, eu quero a tua face. Eu quero a tua presença. Você tem que chegar uma hora e perguntar a Deus, por que o Senhor me abençoou tanto? Por que o Senhor me prosperou tanto? Consulta o Senhor. É interessante que a mãe de Sansão, que também era estéril, ela tem uma visita de um anjo que libera a palavra que ela iria gerar um filho. Aí depois o pai
Isso está em Juízes 13. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste, olha a oração desse pai, que o homem de Deus que o Senhor enviou para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer, volte, que o homem de Deus que o Senhor enviou, volte para nos instruir. No versículo 12, quando as suas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: como devemos criar o menino? Como devemos criar o menino? Não era só uma oração para romper com a impossibilidade, era uma oração para: Deus, como que eu posso ser um bom mordomo da bênção que o Senhor me deu? Pergunta para o Senhor. Como que eu posso gerir a bênção? Como que eu posso gerir a promessa? Como que eu posso então ser um bom mordomo daquilo que o Senhor tem depositado na minha conta espiritual? Consulte o Senhor no meio da bênção. E ponto número 5, receba ou recebe o extraordinário. Fala comigo, extraordinário. É interessante que quando Rebeca, ela entra em crise, ela abraça a crise, ela vai consultar o Senhor diz: 2 nações estão no seu ventre. Isaac orou por um filho. Deus deu 2 nações. Te prepara, porque Deus não é Deus de responder exatamente aquilo que você pediu. Ele costuma caprichar na resposta. Ele pede por um filho. Ele recebe 2 filhos que representavam 2 nações. 2 nações estão no teu ventre. Deus fez nascer uma igreja, Zion Lisboa. Mas nações estão no teu ventre. Se orou por Portugal, Deus vai te dar Portugal, vai te dar Espanha, vai te dar Itália, vai te dar Inglaterra, vai te dar Alemanha. Por quê? Porque Deus é Deus de fazer infinitamente mais. É o que Paulo vai dizer aos Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Existe um poder que atua em você, que faz gerar infinitamente mais. Deus não traz só um milagre. Deus traz a porção dobrada. Nós teremos um momento aqui, eu queria que você ficasse de pé no teu lugar. Nós teremos um momento de celebração de testemunhos. Mas antes disso, 1 Coríntios 2, versículo 9. A palavra vai dizer: todavia, como está escrito. Eu quero que você declare isso junto comigo. Declara isso sobre o teu espírito. Diga assim: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Se você ama Jesus, dê uma salva de palmas a Ele. Aleluia! Aleluia! Nós iremos declarar isso mais uma vez. E você vai declarar isso para a tua alma, para o teu espírito. Você vai declarar isso no mundo espiritual. Nós estamos agora declarando a palavra de Deus. Diga: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para mim. Levanta as tuas mãos onde você está. Fecha os teus olhos. Senhor Deus, aqui está a tua igreja. Senhor Deus, nós aceitamos o teu convite para gerar sonhos que são impossíveis. Obrigado, Deus, porque os teus sonhos são muito maiores do que os nossos sonhos. E nesse momento nós queremos trazer diante de Ti as nossas dificuldades, as nossas fraquezas,
as nossas impossibilidades. Eu oro agora, Deus, para que o Senhor, que é o Deus do impossível, venha visitar agora em nome de Jesus cada ventre espiritual, aonde o homem disse que não é possível. Nós confiamos agora que a tua palavra é verdade. Nós declaramos agora que a tua palavra tem realmente o poder de gerar em nós todas as coisas. Ó Deus, como Jeremias disse, tu és soberano e nada é difícil demais para ti. Nesse momento eu oro, Deus, toca aonde o médico não toca. Toca agora sobre cada família, sobre cada casa. Nós chegamos diante do Senhor, colocando as nossas impossibilidades. Profeticamente, se você tem uma impossibilidade, levante as suas mãos, entregando isso ao Senhor. Oh, rabandarabababase. Oh, rabandarabababase. Sandarabababase. Nós geramos agora no Espírito. Você que ora em línguas, começa a orar em línguas agora. Deixa o Espírito Santo edificar a vossa santíssima fé. Sandarabababase. Se você não ora no Espírito, começa a falar: Deus, eu coloco diante de Ti essa promessa. Eu coloco diante de Ti esse sonho. Eu coloco diante de Ti a minha família. Sandararaie. Sandarabababaie. Sandararabase. E Isaac orou. E Isaac orou. E Isaac orou. Deus, levanta em nós uma geração que Te busca, que busca a Tua face, ó Deus de Jacó. Nós oramos a Ti. Nós cremos que o Senhor é poderoso para liberar um avivamento em Portugal. Nós cremos que o Senhor é poderoso para tocar a Europa mais uma vez. Nós oramos, Deus, faz de novo. Faz de novo, Senhor. Aviva a Tua obra. Sandarabaia tararabassa. Sandararaie. E o Senhor respondeu a sua oração. E Rebeca engravidou. Deus, nós abrimos espaço agora para gerar os sonhos que vêm do céu. Aquilo que vem do alto, deposita em nós a Tua palavra, deposita em nós os Teus sonhos, deposita em nós as Tuas promessas. Ó Deus, nós queremos os sonhos impossíveis, aquilo que o homem diz que não é possível, aquilo que o homem diz que não vai acontecer, que está tarde demais, já perdeu o tempo, passou o prazo de validade. Ó Deus, o Senhor pode todas as coisas e nada é difícil demais para Ti. Flua, flua no Espírito em nome de Jesus. Sandarabababaie. Sandarabababaie. Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está
está passando por aqui. O Deus do impossível silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. O Deus do impossível vem transformar o meu coração, transformar o meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus é sobrenatural. Declare isso, declara isso. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus é sobrenatural. Sim, nós cremos. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus é sobrenatural. Sim, nós cremos. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus é sobrenatural. O Deus do impossível vem transformar o meu coração, transformar o meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus é sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus é sobrenatural. Aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que era e há de vir. O seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres. Deus de milagres. Aquele que era e há de vir. O seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres. Sim, eu creio. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus é sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Deus é sobrenatural. Deus é sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus é sobrenatural. Existe uma atmosfera de fé aqui nesse lugar. Eu creio que o Senhor vai começar a operar curas, sinais, maravilhas. Enquanto nós adorávamos a Deus, eu via famílias unidas adorando o Senhor. Eu creio que existe uma graça vindo sobre a tua vida, sobre a tua família, para reconciliação. Pessoas que irão voltar para a presença de Jesus.
pessoas que irão ter encontros sobrenaturais. Mesmo enquanto você está aqui, eu creio que o Senhor envia os anjos dele para ministrar os nossos familiares. Nós cremos agora, Deus, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós declaramos agora salvação, invadindo cada família aqui representada. Você que precisa de salvação na sua casa, levanta suas mãos bem alto. Deus, eu quero orar agora em nome de Jesus por salvação, visitando agora cada família aqui representada. Nós profetizamos: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Nós declaramos agora a luz de Cristo brilhando agora sobre cada família, e profetizamos salvação invadindo cada casa aqui representada. Nós cremos em Ti, nós cremos em Ti, em nome de Jesus. Continua nessa mesma presença. Nós iremos fazer algumas